Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um programa TV Corrida. Primeiro, gostaria de cumprimentar todos que estão em casa, todos que estão assistindo esse programa, estão sentados em suas poltronas confortáveis, ou você que está no seu trabalho, cabulando deveres que deveriam estar bancando o seu estilo de vida e que pode perder o emprego. Mas é uma boa razão para perder o emprego é assistir o programa TV Corrida. Se você é mulher e bonita, então você mora no meu coração. Eu tenho um coração muito grande para mulheres bonitas. E eu não tenho chagas. Eu tenho realmente uma adoração por você, mulher. Só que quase nenhuma mulher assiste o programa, né? Porque eu vou fazer azar delas que estão perdendo hoje um entrevistado de grande garbo e elegância. Ele é piloto da Audi, da LMP1, da WEC. Ele é embaixador e piloto da Fórmula E, piloto de testes de pneus da Pirelli. E ele é Lucas de Grassi. Como vai? Tudo bem? Melhor agora. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado por me receber aqui. Não, obrigado você por vir aqui. Eu agradeço em nome de todos os internautas que estão aqui no chat, todos os internautas, né? Se a gente usar a terminação certa fica mais bonito. Todos já estão aqui. Samuel Rodrigues, Danilo Rigoni, Sara Augusto, cadê? Bom, muita de gente que eu não estou conseguindo acessar aqui. Está escrito Jornal Interativo, e isso não é Jornal Interativo. É o TV Corrida. Pronto, agora sim. O Nelson Muraki, o eterno Nelson Muraki, também está aqui. Mandem as suas perguntas para o nosso amigo Lucas, que serão lidas ao longo de nossa programação. E você que está assistindo a reexibição no YouTube, não mande perguntas, porque você estará mandando para outra pessoa que não nós. Mas é hora de irmos para as perguntas. Esse fim de semana tivemos a Le Mans 6 horas de São Paulo, aqui em Interlagos, onde eu estava presente, e foi uma corrida muito bacana, muito legal. A largada tinha bastante gente nas arquibancadas, um público de 38 mil pessoas no fim de semana, se não me falha a memória, significativamente mais do que no ano passado, mostrando que aos poucos as pessoas estão comprando a categoria aqui no Brasil, isso é muito bom. E tivemos um passeio tranquilo da Audi, dobradinha. Como é que você viu a corrida aqui de São Paulo nesse fim de semana, você que estava lá? Eu estava não correndo, né? Estava participando só como embaixador da Audi. E a corrida foi muito boa, principalmente pelos aspectos que foi muito movimentada a corrida, né? Teve pneu pegando carona. Teve pneu pegando carona, teve carro pegando fogo, teve o acidente com a Toyota no começo da prova. Quer dizer, foi uma prova com bastante incidente, né? Bastante safety car. E para a Audi foi uma prova relativamente fácil, porque o único concorrente da Audi no final é a Toyota, e a Toyota teve esse incidente no começo da... Levaram um carro só, né? Essa é a dificuldade quando você disputa um campeonato com um carro só, né? Qualquer coisa fora do previsto, você acaba perdendo a corrida. Pois é, e a Audi tinha que ter levado 3 carros, na minha opinião. Mas enfim, porque seria o seu carro. Que mais? O Samuel Rodrigues disse: Inácio, eu tenho uma notícia não muito boa. A escolinha de mecânica de Interlagos, o Autódromo de Interlagos, não vai reabrir por um bom tempo. Pelo que eu soube, só vai reabrir só depois das reformas. Muito lamentável, eu fiz a escolinha e posso dizer que é muito boa. Samuel, minha solidariedade aos que estão sem a escolinha, que a prefeitura lamentavelmente fechou e que só teoricamente, pelo que você me informa, Samuel, só vai voltar quando tiver a reforma do autódromo, que vai ser em 2000 e nunca sei quando é que é, porque sempre atrasa. Já era para ser em 2012, virou 2013, 14, já falei em 15, enfim, e assim vai ficando, e assim a gente vai enrolando e muda prefeito e vem prefeito e não sai a reforma de Interlagos. Mas voltando a falar da corrida, esse ano, se a gente for pensar, só tem Toyota e Audi brigando em condições de igualdade na LMP1, porque a Rebellion é uma equipe que corre o Nicolas Prost, Nick Heidfeld, sim, e o outro que eu não vou me lembrar o nome porque eu tenho Alzheimer. E eles correm lá e não conseguem. Por exemplo, a pole position de vocês foi 2 segundos mais rápido do que
o carro deles que nem híbrido a Rebellion é uma equipe privada. Privada, mas corre ela na não mesma tem a categoria, mesma né? infraestrutura de uma equipe de uma montadora como a Audi ou como a Toyota. É verdade, eu falei até com o Nico Prost, ele falou que só o orçamento do motor híbrido de vocês é maior do que o orçamento inteiro da equipe para o ano. Exatamente. Daí vocês calculem. Mas aliás, você conversou já com ele? Teve ocasião? Já, ele é muito tímido, né? Ele é um cara bem quieto, mas ele tá envolvido, quer estar envolvido também com a Fórmula E, né, com esse novo campeonato da FIA de carro elétrico. Então a gente tem conversado bastante nas provas do Campeonato Mundial de Endurance, do WEC. Está regimentando. E também um pouco sobre Fórmula E. Fórmula E, você é embaixador da Fórmula E no mundo, piloto de testes, consultor de desenvolvimento, enfim, você aponta, vamos por aqui não funciona. Como é que você vê essa categoria em 2014? Já tem-se uma ideia de qual será o calendário, o carro, como é que vai ficar no final da Já, inclusive posso falar aqui em primeira mão que a gente lança o carro agora no Salão de Frankfurt, no dia 11 de setembro. E dia 10 e 11 de setembro vai estar o carro novo no Salão de Frankfurt. Furo internacional, hein, gente? Furo internacional. E também posso falar que o campeonato começa em setembro do ano que vem. É um campeonato fora de temporada, então ele vai de setembro a maio. E ele deve terminar... No inverno europeu, né? No inverno europeu, no nosso verão. E ele deve terminar na corrida de Mônaco, que deve ser a última etapa, deve ser a final do campeonato. Bem interessante. E talvez passe até pelo Brasil, né? A gente ainda não... dizem que talvez Rio de Janeiro, Isso, né? Talvez no Rio, talvez em São Paulo, mas só para frisar que são corridas de rua, né? Então, na verdade, mesmo tendo um autódromo, ou o autódromo estando em reforma, não muda nada. Porque não é a ideia correr em autódromo. A ideia é correr no centro das cidades, porque é onde o veículo elétrico vai ser. Mas a ideia é disseminar o veículo elétrico no centro das cidades e não para correr em autódromo. Entendi. Falando nisso, já que você falou da possibilidade de ser em São Paulo, existe a possibilidade de ser no circuito da Indy, por exemplo, ou seria outro circuito? Não no circuito da Indy, eu acho que seria em outro circuito. O circuito da Indy não serve para o campeonato de Fórmula E por regulamento técnico. Então teria que fazer ou uma adaptação do circuito da Indy ou um outro lugar. Ele seria mais provavelmente no centro da cidade, seria bem interessante. Ou no centro, tem outras opções. Já teve carro da Fórmula 1 andando no centro da cidade? Você se Já, na 23. 2005 foi aquilo? Isso, foi o Michael Hammermüller, que andou com o carro da Red Bull. Chovendo. Eu não sei como é que o carro não perdeu o assoalho naqueles, como se diz, nos bueiros de São Paulo, que parece uma lombada, mas enfim, deve ter sido uma experiência bem interessante. O vídeo que você confere no YouTube, coloca lá, Fórmula 1, 23 de maio, que você vai ver imagens bem interessantes. Aliás, a Audi podia passear com o seu R18 aqui em São Paulo, seria bem interessante. Não ia fazer muito barulho, né? É verdade, mas ia levantar muito... Não, mas ia chamar a atenção, é um carro muito chamativo, um carro muito diferente. Quando vai escurecendo, as luzes dele ficam acesas, ele fica especialmente interessante. Né? Para Le Mans à noite é um carro muito bonito. Mas mesmo aqui em São Paulo, no finzinho da corrida, ainda estava aquele lusco-fusco, mas já dava para ver as luzes acesas. Ficou bem interessante, bem interessante. Ele até parece um carro mais futurista que o próprio carro da Fórmula 1, né? Sim. Carro, se você olhar, ele tem muito mais um aspecto futurista, um aspecto de um avião do que um carro de Fórmula 1. Parece aqueles filmes do Stallone dos anos 90, que eu acho que era o Demolidor. Lembra do Demolidor? Que ele andava com os carros futuristas, que o volante, inclusive, ele era meio parecido com o formato depois disso. Enfim, você que não tem a minha idade não sabe do que eu estou falando. Você que tem também não sabe porque você não gosta de Stallone, então o que adianta? Mais perguntas aqui, estão chegando, bastante gente entrando. Kaique, Pedro Rodrigo. Pedro Rodrigo que está transmitindo o nosso programa ao vivo pela Rádio High Speed Brasil. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio High Speed Brasil. Eu que não estou conseguindo fazer o que eu quero, mas tudo bem, nem sempre isso é assim. Mas vamos às perguntas das pessoas. Bom, o pessoal já está fazendo pergunta de Fórmula 1. Antes, vamos manter na WEC. Aqui está. Lucas, como é a preparação para uma corrida de longa duração? Muito diferente do que você
por exemplo, na Fórmula 1? Não, a preparação física é parecida com a preparação física de Fórmula 1. A diferença é que você tem que ter adrenalina, principalmente por umas 24 horas de Le Mans, que a corrida dura 24 horas, né? Um dia inteiro. E a gente divide em 3 pilotos, então dá mais ou menos 8 horas, entre 8 e 9 horas para cada piloto. Intercalados também, né? Intercalados, no máximo 4 horas você pode dirigir. Uhum. Então, a preparação física é parecida, o carro tem outros aspectos, ele é um carro, por ele ser fechado, ele não bate ar dentro, então é um carro mais quente do que o de Fórmula 1. Mas, por outro lado, o Le Mans é uma pista que tem mais reta, então na reta você consegue descansar um pouco Reta mais. Mulsanne, né? Tem a Mulsanne, tem a de Indianápolis, tem várias. As velocidades máximas chegam a quanto lá na... 350 por hora. Já Dos chegou a Adme- 400, né? Na época que não tinha chicanes, né? Mas por causa do downforce, hoje em dia chega no máximo 350. E da de média, a velocidade média de Le Mans, da corrida inteira das 24 horas, é maior do que a velocidade média de um Fórmula 1 em Monza. Que é o circuito, mais rápido. Que, então dá 250 km por hora de média. Apenas. Fórmula 1 acho que é 243, uma coisa assim, é bem perto de uma volta de chega. classificação em Monza. Só que a média da corrida é das 24 horas. Então quer dizer... Que inclui parada e troca de piloto, vamos lembrar disso. Às vezes parada de manutenção é mais longa, troca uma peça, arranca. Às vezes, mas o preparo físico, voltando à pergunta, a intensidade é um pouco menor, só que você tem que pilotar por muito mais horas. Então, a parte mental é muito mais importante do que a parte física. Você manter concentração durante 10 horas, ter que dormir 1 hora ou 2 no meio da corrida. E tem que dormir, né? Você chega na pilha, agora eu tenho que dormir. E pilotar à noite, pilotar com chuva, pilotar com a noite de dia, ultrapassando os retardatários. É outro tipo de corrida, é outro tipo de preparação mental e técnica, mas preparação física é parecido. Eu acho que eu vou começar a fazer esse tipo de preparação mental para dirigir com mulher no carro, dando palpite. É horrível, é pior do que dirigir na chuva de noite em Le Mans. Exige mais da cabeça. Vejamos quem mais está aqui. Aliás, nós temos aqui uma pessoa que trabalha aqui conosco, que ela me pediu para lhe perguntar se você está solteiro. Você está solteiro? Não estou. Olha aí, você que está aí assistindo no Switcher, né? Você mesmo agora vai ter que ficar noivo. aqui. Isso, deixe bem claro para ela, porque ela estava querendo se insinuar, pediu o seu e-mail. Ela pediu e-mail para cadastro aqui da OTV, mas tenho certeza que ela ia mandar mensagens com aquelas mensagens com fotinho, né? Aquelas coisas que saem na internet e aí quando cai no mundo ninguém sabe como começou. Que horror. Ele é um homem comprometido, viu, gente? Então, eu não vou falar o nome da pessoa que queria saber, mas ela está no Twitter, você sabe. Inácio, a Pirelli vai continuar na Fórmula 1? Talvez nem você que trabalha lá sabe. A gente, inclusive, eu testei o carro de Fórmula 1 agora. Aliás, você fez um vídeo bem interessante, 15 legal, minutos direto. Quem quiser assistir, entra no youtube.com/Lucas de Grassi, tem meu canal lá e tem o último vídeo do teste. Desde o motorhome, colocando o capacete, até a volta inteira voltando para o box. É bem interessante. E foi um teste bem tranquilo, foi um teste bem relaxado, um dos mais relaxados, assim, mais tranquilos que eu fiz com a Pirelli, porque eles não sabiam realmente se iam continuar na Fórmula 1 ou não. A gente já estava desenvolvendo o pneu de 2014. Muda muito? Não muda muito, na verdade... Porque o torque dos carros novos vai ser bem maior, então dizem que o desgaste vai ser muito maior em saída de curva, né? Não, na verdade o desgaste de pneu ele é proporcional à energia que é colocada no pneu. A energia que é colocada no pneu é diretamente proporcional à velocidade que você faz as curvas, então resumindo o tempo de volta e o peso do carro. Né? Vai ser um pouquinho maior. E como você vai perder downforce para o ano que vem? E o carro fica um pouco mais pesado, a quantidade de energia, no final das contas, vai ser praticamente a mesma, talvez um pouco menor do que o que tem hoje em dia. Uhum. Então, um pneu de hoje seria totalmente... Daria para andar com o pneu de hoje, da Fórmula 1. Só que como a Pirelli teve alguns problemas com o pneu... Até por não ter teste com carro mais atualizado? Não, né? Na verdade... Se tivesse um carro 2013... Na verdade, foi um erro das equipes, né, de montar o pneu do lado ao contrário. Tiveram vários fatores. Cambagem, erro de limite de cambagem. Tanto que as equipes não reclamaram diretamente com a Pirelli, porque foi um erro
das equipes Eles também. testaram E a Pirelli vai freio, deixar né? de ser tão agressiva. Eu acho que a Fórmula 1 vai perder com isso. A Pirelli realmente tornou a Fórmula 1 muito mais, com muito mais emoção, com muito mais ultrapassagem, com muito mais imprevisibilidade. Eu acho que agora eles tomando uma atitude um pouco mais conservadora. Nesse fim de temporada? você Não, disse? não. Pro ano que vem, vai tornar a Fórmula 1, nesse aspecto de pneu, muito mais... Previsível. Não previsível, muito mais chato, muito mais aquela procissão que a gente chegou a ver em 2010, antes de a Pirelli entrar. Então, o pneu do ano que vem não vai ter esse desgaste que estava tendo esse ano? Ou vai ter... Não que não vai ter desgaste, porque todo pneu tem desgaste, claro, mas um desgaste muito mais conservador, vai ser um pneu muito mais fácil de trabalhar, porque o foco do ano que vem vai passar dos pneus para o motor novo, né? Que muda muito o motor. Você tem um limite de 100 kg de combustível, a gente pode ficar falando durante horas e horas. 5 horas sobre o novo regulamento da Fórmula 1. Mas bico basicamente o motor vai ser muito diferente, vai ter um limite de combustível que você pode usar, então a potência vai variar muito, mesmo durante a corrida, para ultrapassagem, para estratégia, para economizar combustível em uma hora, usar mais na outra. Então o foco vai ser mais em motor e menos em pneu. Falando em motor, dizem que a Mercedes seria pressionada, a Pirelli, a fazer os pneus do ano que vem mais largos. E dizem que ela teria pedido isso porque o motor dela estaria com uma faixa de potência sensivelmente maior do que a dos rivais Renault e Ferrari. Você ouviu alguma coisa a esse respeito? Eles queriam fazer o pneu traseiro do Fórmula 1 mais largo, mas não vão fazer porque acabou que as equipes não mudaram. Ia mudar o projeto inteiro do carro também, né? Ia mudar a parte de suspensão traseira, muda um pouco o fluxo em volta do difusor, que também diminui. Não ia mudar muita coisa, daria para ser feito. Mas se realmente a Mercedes tiver um motor tão mais forte assim, não é o pneu que vai fazer a menor diferença. Mas você ouviu alguma coisa a respeito? Mas o problema não vai ser a potência em si, porque você pode fazer um motor de 1.6 com 2.000 cavalos. O problema é você conseguir terminar a corrida com a quantidade de combustível que você é obrigado a começar a corrida. Você tem que fazer sem quebra, porque o motor vai ter que durar mais. Você tem que fazer um motor muito mais eficiente, então não é só o fator de potência em si. O pessoal tem que esquecer agora um pouco, principalmente para o novo regulamento do WEC, do Mundial de Endurance, de Le Mans. Esse é mais preciso ainda, né? E também da Fórmula 1, o regulamento vai sair de performance, ou simplesmente focado em performance, vai começar a passar para o lado de eficiência. Então não vai ser... eu acho que vai ser até engraçado o pessoal ver dizendo o piloto era mais rápido que eu, só que eu fui mais eficiente que ele e consegui vencer a prova. Porque eu tinha a potência, eu tinha combustível para usar na hora que ele não tinha. Inclusive no WEC, ano que vem, isso vai ser bem interessante, porque, para quem não está acompanhando, ano que vem muda o regulamento e vai ser mais ou menos assim. Você pode fazer o motor que você quiser, desde que a energia que você vai desprender, você vai usar numa volta, seja... Uma volta de Le Mans. Uma volta de Le Mans seja de quantos? Não, tem um limite, eu não tem sei, número lá, é um número X de Então você vai gastar X quilojoules por volta, ponto. Se você vai fazer, como você mesmo disse ontem, lá embaixo, se você vai fazer um motor 1.6 turbo, ou um V12, 5.0, ou se você vai fazer um motor a álcool, ou a diesel, ou 100% elétrico, ou a gasolina, enfim, você vai fazer híbrido, problema seu. Você vai ter que gastar X quilojoules por volta. Como você vai fazer, se você vai querer gastar tudo no começo, depois ficar andando a meio quilômetro por hora, aí é com você. E a Fórmula 1 mesmo não está nesse nível de avanço em relação à energia por volta. Então vai ser bem interessante ano que vem, porque vai ser realmente, mais do que na Fórmula 1 até, a eficiência por volta, né? E entrando a Porsche... tanto na Fórmula 1 quanto no Campeonato Mundial de Endurance, a maioria dos campeonatos está tendendo para um lado muito mais de eficiência, que é o que você precisa na rua, que é o que o veículo comercial precisa. Hoje em dia, a potência, você consegue gerar potência com qualquer motor. A dificuldade da tecnologia nas ruas não é mais gerar potência como era nos anos diminuir o consumo, né? 50, 60. Agora, o grande impulso tecnológico é para você diminuir consumo, você ganhar eficiência. Na verdade, se você diminuir consumo e manter a potência, você fez um motor mais eficiente.
né? Ou se você manter a potência e diminuir o consumo, ou se você manter o consumo e ganhar potência, é a mesma coisa. E como o motorsport, né, como o automobilismo na verdade É o ápice. é o ápice do desenvolvimento tecnológico de veículo, que depois vai para veículo comercial, a FIA e as outras entidades que organizam tanto o Mundial de Endurance, quanto a Fórmula 1, quanto a Fórmula E, estão levando os regulamentos focados na evolução da eficiência, não na evolução da performance. Bem interessante. E falando em performance e eficiência, eu acho que nesse sentido o suprassumo vai ser a Fórmula E, que é 100% elétrica, né? A Fórmula E agora vai Dia começar 11. em setembro, né? E vai lançar o carro agora dia 11, semana que vem. O carro é muito diferente O visualmente? carro é bem diferente. A bateria é muito grande. É um carro a bateria, né? Bateria, motor elétrico. E a grande diferencial do campeonato é que cada piloto tem 2 carros e no pit stop você troca de carro. Ah, que interessante, questão de autonomia também. Enquanto um carro ficar carregando no box, você está pilotando o outro na pista. E como é que é? Você vai ter que fazer um setup de 2 carros nos treinos? Iguais, mas 2 carros. Que diferente, que É interessante. um carro rápido, por mais que o pessoal tem inclusive vídeos no YouTube eu fazendo uns zerinhos com o carro de Fórmula E. E o som? Então tem um som, inclusive tem no YouTube ou tem no site da Fórmula E, fiaformulae.com. É um som futurista também? Um som futurista, diferente, tem um som, mas isso é uma vantagem também, por isso que o Fórmula E ele é permitido em correr em certas cidades, porque ele não faz um ruído tão alto, um ruído que incomoda. Existe um ruído, existe um som, mas é algo mais ou menos do mesmo nível que é legalizado para os veículos comerciais. Entendi. E não é um barulho de motor a combustão, então também é outra... E é um carro que tem uma performance muito boa, né? Ele faz 0 a 100 em 2,5 segundos, passa de 250 km por hora, então quer dizer, na verdade, o pessoal pensa que bateria é carro elétrico, mas na verdade é um Fórmula de alta performance. Vejamos aqui, o nosso chat está travado, então eu vou fazer mais aqui eliminar páginas, vamos ter que fazer de novo. Eu não sei se vocês estão tendo problemas com o chat, mas eu estou. Vamos ver se a gente volta. Se a gente voltar, volta, mas antes eu já li várias perguntas que estão aqui. Aqui estão, já estão falando, já tem gente aqui sim. O Samuel Rodrigues pergunta para você. Como você sentiu depois da sua primeira corrida da WEC, em questão de condição física e mental? Era o que você se preparou ou você falou, puxa, é diferente? Sua primeira corrida já foi Le Mans? Não, minha primeira corrida foi às 12 horas. Não, a primeira corrida foi aqui em Interlagos, às 6 horas. Ano passado. Aqui, que é um pouco diferente das 12 horas de Sebring, que é bem diferente das 24 horas de Le Mans. Eu me preparei bem, eu acho que eu terminei a corrida bastante cansado, principalmente Le Mans, mas pelo fato de ser minha primeira corrida, não tá mais tenso, não ter conseguido dormir durante a noite, entre outras coisas. Eu acabei bem cansado, mas não foi algo que prejudicou minha performance. Entendi. Mais outra pergunta aqui, do Samuel Rodrigues. Tamban, de graça, você já pensou em voltar para a Fórmula 1 ou ir para a Fórmula Indy? Acho que não, já pensei, lógico. Também. Eu não tenho motivo hoje para ir para uma Fórmula 1, para uma equipe pequena. Ainda tendo que correr atrás de dinheiro? Para ter que ficar, tanto para a Fórmula 1 quanto para a Fórmula Indy, para ter que ficar correndo atrás de dinheiro, tendo que ficar desesperado atrás de patrocínio, porque cada ano você não sabe se a equipe vai te mandar embora, se vai vir um piloto pagante te tirar a vaga, ou se você vai ficar disputando para terminar em 15º, 14º. Eu estou na melhor equipe do mundo, a Audi, a montadora, uma das montadoras que tem o maior programa de automobilismo, né, de motorsport, de todas as montadoras que existem. O Campeonato Mundial de Endurance eles vencem em Le Mans as últimas 16, eles venceram 12. Então eu não tenho motivo nenhum. Lógico que se fosse uma equipe de ponta de Fórmula 1 que eu pudesse brigar pela vitória, eu trocaria, mas no momento eu estou na melhor fase da minha carreira, estou numa posição de vencer corridas, estou na posição de conseguir se eu tiver sorte e der tudo certo, ser o primeiro brasileiro na história a vencer Le Mans. Então não tem motivo nem para ir para a Fórmula 1. Faz falta, né? E Fórmula Indy seria ir para um passo abaixo.
na minha opinião. Não te faz falta, não é uma coisa tipo, puxa... Não, de, queria. não, de jeito nenhum. Fiz um ano de Fórmula 1. Foi melhor que seu companheiro de equipe? Fui melhor que meu companheiro de Que era o equipe, Timo mas... Glock, que era um cara... Mas mesmo assim, foi um ano muito frustrante, né? Não consegui fazer ponto, não consegui fazer pódio, você ficava brigando para tentar não tomar volta, ou tomar a menos volta possíveis dos líderes, algo totalmente que depois, tudo bem, é legal, Fórmula 1, 1, 2, 3 corridas, mas 20 corridas para você terminar em 15º ou 14º. Quando deu tudo certo, Quando porque dá tudo 14º certo. com a Virgin não era fácil. Então, um carro muito difícil de guiar, um carro muito ruim, então não tinha motivo, não tinha motivação para continuar lá. E as opções eram outras equipes pequenas Trocar 6 por meia dúzia. que também precisava levar patrocínio, era uma confusão. Então, acabei ficando 2 anos com o piloto de teste da Pirelli, procurando uma opção na Fórmula 1 que fosse viável e, por sorte, acabei entrando. Sorte não, né? Graças a Deus, por sorte de ter conseguido abrir aquela vaga, de o Jim do Capello ter falado quero parar e eles terem me chamado para fazer a etapa de São Paulo, ter feito uma boa etapa aqui, daí sim competência de ter feito uma boa etapa, ter feito a melhor volta da corrida, ter classificado na frente do outro carro da Audi na minha primeira corrida de Endurance e ter recebido um contrato aí de médio prazo com a Audi, tá dentro da montadora, agora testando DTM, correndo no Mundial de Endurance. Para mim, eu não tenho motivo para pensar em outra coisa agora. E ano que vem você continua com a Audi? Continuo. E como foi o teste da DTM? Muito diferente? Muito diferente. Achei o DTM um carro excepcional, né? Eu nunca guiei carro de turismo, ainda nunca guiei um Stock Car, já guiei o V8 na Austrália, já guiei um GT3, né? Guiei uma McLaren, guiei uma McLaren nas 24 horas de Nürburgring, guiei uma Ferrari em Macau ano passado. Muito diferentes? E agora guiei um DTM, muito diferente. O DTM é um protótipo, é como se fosse, se você pudesse escalonar em Interlagos, Fórmula 1 faz 1,12, o protótipo da WEC faz 1,20, um DTM faria 1,28, 1,30 e Stock Car faz 1,40. Então, quer dizer, é mais ou menos essa escala. Então, você pode imaginar que é uma diferença de um Stock Car ou de um GT3 para um DTM. É quase a mesma diferença de um DTM para um protótipo. Então, quer dizer, é um carro muito mais rápido, sendo que tem menos potência que um Stock Car. Tem menos potência que um GT3. Tem muito mais tecnologia. Então, tem muito mais tecnologia, tem muito mais downforce, tem freio de carbono, tem toda a parte de aerodinâmica, de freio, contorna a curva muito bem. Um carro leve. Então, eu achei muito interessante, é um campeonato bem competitivo, talvez o campeonato mais competitivo hoje seja a DTM, com todos os pilotos profissionais, 3 montadoras só com carro de fábrica. Então, você não tem outro campeonato tão competitivo, com tantos carros em diferenças de décimos ou às vezes centésimos. Até o chassi deles é o mesmo entre eles, né? O chassi é o mesmo, os detalhes são diferentes, Sim. o motor é diferente, mas o chassi é o mesmo. Então, você tem excelentes pilotos, um excelente campeonato. E agora a tendência é aumentar esse campeonato, melhorar, talvez internacionalizar, fazer alguma coisa com o Japão, com os Estados Unidos, eles ainda estão vendo. Mas para mim é uma opção para o futuro, eu acho que eu ainda tenho tempo para decidir, mas o meu foco continua no Mundial de Endurance, continua em Le Mans, mas DTM é algo a se pensar assim, porque foi uma experiência muito boa. Bacana. E tem um brasileiro, o Farfus, mostrando lá na BMW que é um caminho bastante não só digno, mas como muito competitivo para quem é um piloto que, como você, também está no ápice da carreira. Não é fim de carreira, porque no Brasil também, vamos falar a verdade, tem muita gente que vê que acha que tirando Fórmula 1, o resto é meio que uma emenda, é mais ou menos, tipo, não deu lá, vai aqui mesmo. Não é assim, não é assim. Fórmula 1 pode ser o máximo para quem está correndo de open wheel, mas, por exemplo, quem está correndo de WEC é o máximo para carro fechado, para protótipo, não tem mais do que isso, é o máximo. Esse é o top do top do top. E existem outras categorias no mundo que são tão competitivas quanto. E aí você citou a própria DTM, o campeonato de V8 na Austrália, que eu acho que o Nono Figueiredo correu lá. Não, o Max Wilson. Max Wilson, o Nono correu na Inglaterra, no BTCC. Então tem várias categorias no mundo que oferecem tanta competitividade quanto, só que são em outras áreas. É a mesma coisa você falar que quem não é o Ivo Pitangui não é o máximo da medicina. Não é, ele é na parte de cirurgia plástica. Você tem cardiologista, tem gastro, e assim vai. Não tem como você criar rótulos para
só aquilo é o máximo do automobilismo? O automobilismo brasileiro é muito embasado nessa cultura que teve o Senna, o Piquet e o Emerson, da Fórmula 1, né? Uhum. Depois teve uma época muito boa na Fórmula Indy, na qual a Fórmula Indy ainda nos anos 90, Sim. comecinho dos anos 2000, era uma categoria super importante no mundo inteiro, tanto que pilotos iam da Fórmula Indy para a Fórmula 1 e vice-versa. Hoje em dia isso não acontece mais. Então a Fórmula Indy e a Fórmula 1 no Brasil tem uma cultura muito grande, mas o automobilismo mudou um pouco, está mudando o foco. Como eu falei, a Fórmula 1 continua sendo o ápice do automobilismo mundial para quem quer correr de Fórmula, para quem quer correr nas categorias de Open Wheel, mas hoje em dia você tem muito menos equipes competitivas, você tem... Todo mundo com o Pires na mão? Você precisa de muita gente, muitos pilotos na Fórmula 1 pagantes, muitos pilotos na Fórmula Indy pagantes. Então os pilotos profissionais, os pilotos que querem ter resultados bons, querem trabalhar para uma fábrica, querem fazer do automobilismo, né, a sua profissão, eles são obrigados a disputar os campeonatos onde estão as fábricas. Né? Onde estão as fábricas é no Mundial de Endurance, é no DTM, e na Fórmula 1 você tem 3 ou 4 equipes que são de fábricas, a Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, o resto está... Com o Pires na mão. Caindo aos pedaços. E você tem outros pilotos, né? Na verdade, ótimos pilotos brasileiros profissionais. Por exemplo, você tem o Cacá Bueno na Stock Car, entre outros, que fez a vida inteira em carros de turismo e é um ótimo piloto. Você também tem pilotos que fizeram a carreira na Fórmula Indy, mas em outra época, por exemplo, o Elinho Castro Neves, o Tony Kanaan, que já estão na Fórmula Indy há 10 anos, já ganharam... Bota 15. Já ganharam as 500 milhas, já foram campeões da categoria, né? No caso do Tony, em 2004. Isso. E o Hélio esse ano, se Deus quiser. E o Hélio, se Deus quiser, esse ano. Então eles já estão naquele mercado. Eles não vão mudar da Fórmula Indy para outra categoria, porque também não faz sentido. Não faz sentido. Então, são reconhecidos. Mas você pode ver tantos pilotos bons que foram para a Indy agora, há pouco tempo atrás, tinham 5, 6 brasileiros no grid, ou até mais, e todo mundo saiu, ficou só o Tony e o Hélio, que eles já estavam lá desde o passado. E na Fórmula 1 a mesma coisa. Você viu o Nelsinho, o Bruno entrando na Fórmula 1, ficando 1, 2, 3 anos e saindo. E só quem realmente está até hoje é o Felipe, que já está há mais de 10 anos também, está completando 10 anos na Fórmula 1. Está super difícil chegar lá, está super difícil ganhar experiência. Hoje o teste é proibido na maioria das categorias. Então, para quem está vindo nas categorias de base, está cada vez mais difícil ser profissional em qualquer área do automobilismo. E cada vez mais caro também, né? E o Brasil não produz pilotos para exportação como tanto, e também reflexo dessa crise do automobilismo, seja internacional, seja no Brasil, no caso específico no Brasil, né? Porque a gente tem cada vez menos pilotos chegando lá fora. Eu acho que no Brasil tem um grande problema de infraestrutura. Fechando autódromo por aí. Na parte de automobilismo, de autódromo, de equipe, de tecnologia. De categorias que não existem. De categoria, de incentivo, né? O Brasil, que é um mercado tão grande, acho que é o 4º maior mercado do mundo em automóvel, eu acho que teria que ter uma indústria de automobilismo muito mais de peso, com muito mais ligadas às montadoras. E você tirando alguns exemplos privados de incentivo ao automobilismo, que são poucas empresas, por exemplo, o Souza Ramos, a Mitsubishi, que fez o Velocitar, que é fantástico, mas é totalmente privado. É até curioso, lá eles queriam, a Stock queria correr lá, mas falou, não quero público aqui. Nesse caso, você tem outras pistas, talvez uma pista da Pirelli aqui, você tem umas empresas, uma ou outra... Dizem que vai abrir uma em Minas agora, bem grande, né? Dizem. Tomara, né? A gente está torcendo, mas tirando essas poucas pessoas que investem realmente no automobilismo e que impulsionam o automobilismo, você tem quase nada público hoje em dia de construção e reforma, mesmo a reforma de Interlagos, como você citou. Sempre adianta. Tudo bem, acontece porque a Fórmula 1 ainda é muito rentável aqui no país, mas precisa de um incentivo, a gente fala, continua na mesma, mas precisa de um incentivo muito maior do ponto de vista de infraestrutura no automobilismo para conseguir gerar pilotos de alto nível para disputar tanto o campeonato de Fórmula 1 quanto o Indy, quanto o Mundial de Endurance,
no futuro, né? Depois que a minha geração passar, eu que já estou ficando velho, né? Decadente. Eu olhei aqui e falei, nossa, parece o E depois Paulo da minha Gracindo. geração eu vejo cada vez menos interesse por kartismo, ou cada vez mais caro, e eu tento fazer o possível, né, para ajudar quem está chegando e tentar melhorar o automobilismo de no vez em Brasil. quando de kart aqui no Não Brasil, corro, né? treino direto. Treino direto, meu tio ainda, na época que eu comecei a correr de kart, meu tio mexia com kart, abriu uma loja, porque eu também estava no kart, e foi um dos motivos que eu comecei a correr. E ele tem a loja dele até hoje. Então, eu... Fiquei na vida jangadeiro. Isso. Então, eu comecei no kart há 20 anos atrás aqui, vi bastante coisa no lado do kartismo e o kart é onde começa, né, o automobilismo, é a primeiro passo dentro do automobilismo. E também a gente viu os kartódromos em si, o Campeonato Brasileiro desse ano, que foi um desastre. Dantesco, também. Lá no Nordeste. Então, quer dizer, tem que morreu no poste. Você vê, mas não sei se foi no Brasileiro. Né? Não sei se foi não. Eu acho que não foi no Brasileiro. Não, mas era federado, era um evento federado. Não, e teve o Campeonato Brasileiro que reasfaltaram a pista, foi um desastre. Era um rally. Então, quer dizer, desde o kart até as categorias tops, como a Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro, tem muita coisa para melhorar e para evoluir. Dá para usar exemplos aí durante... Infindáveis, Mas... Pergunta do Lene sobre Fórmula 1. Ele pergunta, gostaria de saber se essa pressão que o Felipe Massa está sofrendo em relação à vaga dele, né, que está naquele vai, não vai, chega a atrapalhar a concentração numa corrida. Não digo na corrida, evento, mas eu digo numa classificação, tipo, eu tenho que achar essa volta, meu emprego, eu tenho que fazer essa ultrapassagem porque eu preciso marcar ponto. Isso interfere na hora que você está no carro? Na hora que você está no carro, não, mas interfere do ponto de vista psicológico, né? Mas o Felipe ele está acostumado, quem está na Fórmula 1 está acostumado. Quem está na Ferrari, então? Na verdade, todo ano, né, o Felipe está saindo da Ferrari. Então ele está acostumado, acho que isso não vai mudar muito. Ferrari tinha que ter um ônibus, né? Porque já colocaram tanta gente no lugar do Felipe. Esse ano já colocaram o Hülkenberg, o Kimi, já colocaram, até o Vettel já falaram que iam trocar, já colocaram o Paul di Resta, Maldonado também já veio se insinuar. É bem interessante. Todo ano, mas enfim, coisas da vida. Esse fim de semana, aliás, nós temos o Grande Prêmio de Monza, que é a etapa mais rápida da Fórmula 1, mais rápida no sentido de velocidade média, né? 240 e poucos, quase uma alemã. E os carros costumam vir com pacotes aerodinâmicos específicos para essa pista de baixa pressão, porque eles querem muita velocidade em reta. No ano passado, até que a gente não viu tanto isso, porque como a asa móvel, sobretudo em classificação, podia ser acionada a hora que quisesse, então eles andavam com a asa aberta a maior parte do tempo, mas no regulamento desse ano só pode usar nas zonas especificadas. Então muita gente vai usar aquelas asas de baixíssima pressão aerodinâmica. Você que já correu em Monza, muda muito o setup de um carro para uma pista de alta? Como essa? O setup mecânico não muda muito, mas o setup aerodinâmico muda. Isso tem influência na altura do carro no chão, a velocidade máxima do carro, relação de marcha. Relação de marcha, sobretudo. Uma série de coisas, pressão dos pneus, mas... E a atmosfera de Monza? O pessoal fala, é diferente. Não é. É mais uma corrida. Boa, mas é mais uma corrida. É um circuito diferente, né? Porque é um circuito que tem muita reta. É um circuito que pode acontecer do carro ter uma melhor performance em relação a outros circuitos, porque como é muito diferente, às vezes por algum motivo o seu carro tem uma vantagem em relação aos outros. Uhum. E é uma corrida que o motor faz muita diferença. Então você tem um motor com às vezes um pouco mais de potência. Dizem que a Mercedes, no caso, né? Ter um pouco mais de potência faz uma diferença maior do que o pacote aerodinâmico ou o pacote de chassi que você tem. Você tem menos curva e mais reta. Basicamente é isso. Entendi. Mais perguntas? Bom, eu já perguntei aqui se você já pensa em voltar para a Fórmula 1, Fórmula Indy. O Nelson Muraki pergunta: será possível a Caterham ou a Marussia pontuarem na Fórmula 1? Digo em condições normais de pista e tempo. Existe estratégia para que isso ocorra ou é impossível porque os carros são ruins?
Bom, eu vou deixar o nosso amigo aqui, Lucas, responder, mas eu, em condições normais, sem abandono dos outros, não vejo como isso possa acontecer. É igual a Rebellion, ela só entra no pódio quando a Toyota, quando a Audi se estrepam, porque como carro eles não têm como chegar lá, né? Não tem. Não tem mesmo. É um carro... Pra você ter uma ideia, vamos lembrar que a Caterham, que ainda não pontuou desde que entrou na Fórmula 1, corre com o mesmo motor Renault da Red Bull, que é campeoníssima. Então, o motor é o mesmo. O que muda é exatamente o carro, é o projeto. Claro, os pilotos também e tal, mas não adianta colocar, você coloca o Vettel na Caterham, ela não vai pontuar do mesmo jeito. Então, é exatamente a limitação técnica de uma equipe pequena que não tem os melhores técnicos, não tem a experiência, no caso também, isso conta bastante, não tem os recursos, seja para contratar os melhores técnicos, seja para fazer os melhores projetos, os melhores programas, a melhor infraestrutura. É tudo isso, né? Você mesmo, quando você foi para a Audi, você falou que a estrutura da Audi é uma coisa assustadora. É digno de Fórmula 1. Não dá para comparar, né? Uma equipe como a Red Bull, como a Ferrari, com uma equipe como a Marussia e a Caterham. Então, numa condição normal, eles nunca pontuariam. Não existe performance no carro. O carro 1, 2, 3 segundos mais lento, dependendo da pista. Não tem o que fazer. É verdade. E aí, inclusive, a Marussia, que começou bem esse ano, acabou não indo tão bem nas últimas etapas e a Caterham já está regularmente terminando à frente, apesar do Bianchi, que está indo muito bem. Aliás, dessa nova geração que entrou esse ano, temos o Bianchi, temos o Gutierrez, temos o... Quem mais que tem? Tem o Max Chilton, né? Enfim. Quem mais? O Guido van der Garde. E é basicamente isso, não é isso? Desses, tirando a questão dos... e o Valtteri Bottas. Esses 5, tirando que cada um está numa equipe diferente, então não dá para comparar o desempenho puro, porque o Bianchi nunca vai ter a mesma condição, por exemplo, do Gutierrez. Mas como talento, qual que você se impressionou um pouco mais? Qual que você destacaria desses aí? Acho que dos 5... Difícil falar, mas... De fora, de orelhada. Talvez o melhor preparado para chegar lá tenha sido o Bianchi, mas... Está dando uma lavada no Chilton. É que o Chilton também não ajuda. Né? Não se ajuda. Na verdade, o Bianchi está correndo contra ninguém. Mas... o Bianchi é bem preparado. O Bottas tem surpreendido porque ele está contra o Maldonado. Que também fica nervoso quando não... O Maldonado surpreendeu quando ele correu contra o Rubinho, surpreendeu quando ele correu contra o Bruno também, né? Chegou a ganhar uma prova com a Williams. Sim. Quer dizer, o Bottas está surpreendendo. O Gutierrez às vezes anda junto com o Hülkenberg, mas na maioria dos casos também não tem muito pouca experiência. Então, acho que esses 3, o Bottas, o Gutierrez e o Bianchi, ainda precisam provar num carro melhor o que eles podem fazer, mas eu acho que eles têm capacidade técnica de continuar na Fórmula 1. Tá, e desses 5, o Bianchi seria... E o Van der Garde e o Chilton não têm capacidade nenhuma de estar na Fórmula 1. Entre os dois, qual que você colocaria um pouco mais abaixo, o Chilton ou o Van der Garde? Acho que os dois são... Muito amadorísticos. Não são da área. Não tem técnica suficiente para estar na Fórmula 1. Ouch. Essa foi uma dura. Mas, e agora falando tecnicamente, como é que você vê a draga que está o Williams desse ano? Depois de um ano relativamente bom no ano passado, eles até ganharam uma corrida. E esse ano fizeram 1 ponto até agora, na 10ª etapa do campeonato. E depois também não pontuaram mais. Está uma desgraça total. Como você vê uma equipe cair tanto assim? Uma equipe que tem um campo tecnológico dos mais elogiados da Fórmula 1, mas não sei, eles estão contratando gente ruim para projetar o carro, é um problema de gestão, tudo de orelhada, claro, você não está lá para saber, mas pelo que você vê, como é que você explica essa draga total, hein? É uma coisa. A Williams, é aquilo que exatamente o que você falou no começo da entrevista, então existe um problema financeiro sério na Williams. Eles não têm patrocínio, não têm capital para contratar engenheiros capacitados, contratar gente boa, basicamente. Então eles estão perdendo aos poucos, a cada ano eles perdem.
gente boa e estão perdendo tecnologia, estão perdendo o projeto de chassi, aerodinâmica, recurso para fazer a melhor aerodinâmica, o melhor chassi, então não estão tendo resultado. E a Williams parece que 40% ou 50% do budget deles do ano vem dos pilotos. Então, os pilotos pagam Maldonado e o Bottas sobretudo praticamente metade, que é um absurdo para uma equipe que já foi tantas vezes campeã mundial. Pois é. E você acha que a entrada do Pat Symonds pode ser uma luz no fim do túnel ou é um homem sozinho, por mais que eles não conseguem mudar isso? Não, o Pat Symonds trabalhou comigo na Renault, quando eu fui piloto de teste, em 2005 até 2008, até a história do Nelsinho lá, que bateu, que foi ele que era um dos... Aliás, o Williams trocou um escandalizado por outro, né? E o Pat Symonds mas ele, independente disso, ele fez 2 carros em 2005 e 2006, fez com a Renault, carros campeões mundiais, e ele é um cara muito competente, ele é um engenheiro muito competente, tem muita experiência em Fórmula 1, mas ele não faz milagre. Então ele sozinho também não vai conseguir fazer o carro da Williams ser vencedor. Pode ser que ele melhore um pouco o carro, mas para você ter uma ideia, antes disso ele estava na Marussia e não fez nada. Porque não tinha capacidade... ela começou bem, né? A Marussia começou esse ano melhor do que a Caterham. Isso, né? Talvez a Marussia tenha ganhado um pouco, porque com os outros anos era, tirando a HRT, era a pior equipe do grid, mas o Pat Symonds talvez tenha ajudado, mas agora na Williams ele vai, de novo, dar uma... Talvez estruturada, tá? melhorar a equipe em si, mas sem recursos, sem horas de túnel de vento, sem comprar o melhor motor, sem... dizem que ele vai ter o Mercedes. Dizem não, eles vão ter o Mercedes ano que vem. Que agora, que de repente, né, é o melhor motor, ótimo, mas hoje eles não têm... Não, eles têm o Renault que é... Hoje eles têm um motor bom, é óbvio, mas sem ter o melhor equipamento, sem poder fazer não tendo recursos, eles não podem fazer o câmbio de carbono, não podem fazer... testar 20 peças para ver qual que é a melhor asa dianteira, eles têm que testar 8 e daí não consegue a performance que tem. Então, sem recurso, fica muito difícil trabalhar, principalmente nos dias de hoje, que é tudo simulação, tudo teste. Eles vão ter dificuldade até reverter esse quadro. Se reverter. Se reverter. Se não houver, como eu digo no meu... E o ano que vem fica mais caro ainda, porque o motor triplica de preço. E é um projeto do zero, né? O motor triplica de preço, o regulamento muda muito. Quando o regulamento muda muito, você precisa de muito teste, você precisa de muitas horas de novo em túnel de vento, 7 post rig, etc, etc. Então tem um custo muito maior do que você trazer um projeto do ano anterior. E atualizar. Então vai ser, eu acho que as equipes pequenas vão sofrer ainda mais comparado com as grandes. Eu acho que ao invés de o grid ficar mais perto, vai ficar cada vez maior. Aliás, agora no momento Mãe de Ná, vamos jogar nossos búzios, nossas mandalas. Como você vê o Silly Season 2013 em relação a vagas? Você acha que quem vai para que equipe, mantém-se... Estou sangrando no pescoço, vocês não estão vendo? Então tudo bem, eu vejo. Quem vai para que equipe? Massa continua na Ferrari, chutômetro. Você vê o Kimi indo para o lugar dele, Hülkenberg saindo da Sauber. Você tem algum palpite? Um bolão? Eu acho que... Eu nem estou prestando muita atenção, eu acho que quem tem contrato deve ficar na equipe, que é o caso do Alonso. O Raikkonen talvez vá para a Ferrari no lugar do Felipe, talvez fique o Felipe. Ou o Hülkenberg, o Hülkenberg também, se o Raikkonen resolver ficar na Lotus, pode ir o Hülkenberg ou pode ir outro piloto para a Ferrari. O Felipe, se ele fizer umas corridas boas, especialmente Monza, ele tem uma chance muito alta de ficar. E mesmo se ele não fizer umas corridas médias, depende de uma série de fatores. O Felipe é um ótimo piloto, ele está... E ano de mudança de regulamento, estabilidade de pilotos conta muito, né? E o Felipe tem muita experiência, ele é muito bem colocado na Ferrari, teve resultados expressivos. Disputou título. Não tem, com o Pirelli do jeito que está, ele tem tido dificuldades, mas eu acho que existe uma boa chance que ele continue na Ferrari. E nas outras equipes você não está acompanhando muito, então você não tem... Não sei se tem algum piloto novo para entrar. Tem o russo, Sirotkin, lá entra na Sauber. O russo, de novo, os russos compraram um pedaço da Sauber e vão colocar esse menino. Né? Isso, que com 18 anos e que entraria no lugar do Hülkenberg. Aliás, é uma pergunta interessante. Vamos supor, se o Kimi não sai da Lotus,
Fica também o Grosjean, que tem o dinheiro francês da Total e tem o apoio da Renault. Então, fique os dois. Na Ferrari, vamos supor que fique o Massa. Esse cenário, inclusive, é o que eu acredito mais, que a Lotus e a Ferrari fiquem como está. E entrando o Russo na Sauber e ficando o Gutierrez, que já leva o dinheiro do Carlos Slim, quem estaria sem vaga era o Hülkenberg, né? Porque ele é um cara que não tem um saco de dinheiro enorme, por mais talentoso que seja, você sabe bem disso. Ele é um cara muito talentoso, ele é um ótimo piloto, o Hülkenberg. Eu acho que é um piloto, talvez hoje um dos melhores pilotos que ninguém conhece na Fórmula 1. Uhum. Eu acho que ele tem um nível para estar no mesmo nível talvez de um Hamilton ou de um Vettel. Ele só precisa estar no lugar certo, na hora certa, para ele conseguir mostrar. Então, quer dizer, imagina se ele ficar sem vaga, né? De novo. De novo, né? Pelo segundo ano que aconteceu quando ele saiu da Williams, quando entrou o Maldonado comprando a vaga dele. Saco de dinheiro. Isso. Então, quer dizer, agora volta a pergunta, por que eu me colocaria numa posição dessa, se o Hülkenberg, que está lá há 2, 3 anos e é um dos melhores pilotos, está numa situação dessa, que eu sairia da Audi para ir para uma situação dessa? Eu não iria nem nunca. É verdade. Bom, pessoal, agradeço a todas as perguntas que vocês mandaram aqui. Acho que eu não respondi, nem o Lucas, você manda para o meu Twitter, o @InácioF1, que eu encaminho para ele. O meu é @LucasDeGraça. E eu queria saber não só o seu e-mail não, o seu Twitter, você também pode dizer o seu Instagram, diga o seu Facebook, o site, tudo. Não, então, se vocês quiserem acompanhar, tem o canal do YouTube, que é interessante, né? Tem os vídeos que eu coloco uma vez ou outra de vários carros, então é youtube.com/LucasDeGraça. Uhum. O Twitter também é @LucasDeGraça, o Instagram também é @LucasDeGraça, então fica fácil. E você tem fanpage no Facebook? Facebook também é Lucas de Graça. Tem umas 2 ou 3, tem uma da Fórmula E, tem uma da Audi, que são coisas separadas. Tem o site, que é o lucasdegraça.com.br, e é isso. E você está indo agora no fim de semana para Frankfurt, para a abertura do salão. Vai mostrar o Fórmula E. Já tem foto dele divulgada oficialmente ou ainda não? Tem sim. Depois eu vou colocar no site. Depois você coloca no site? Sim. Vou colocar junto do seu vídeo da Fórmula 1, me passa assim. E eu agradeço a todos que estiveram aqui, que estão no nosso chat, muita gente que está aqui. Eu acabei não podendo fazer todas as perguntas, mas você, como eu já falei, me passa que eu reencaminho, repasso para eles. E, além disso, curta a nossa página no Facebook, do blog, José Inácio falou lá no Facebook. Já estamos superando a marca de 20 mil curtidas. Além disso, continuem acessando joseinácio.com, onde eu mostro a nova asa que a Ferrari trouxe para Monza, uma asa de baixa pressão aerodinâmica, de pouco arrasto. Só tem um elemento principal, que hoje em dia é raríssimo, não tem aqueles cascades, né, que hoje em dia é bem moda na Fórmula 1, é uma asa bem mais simples, está lá a imagem para você ver, além de outros assuntos relativos à Fórmula 1, Fórmula Indy, WEC, Rally, enfim, automobilismo como um todo. Até semana que vem, onde vamos falar de kart com o Danilo Dirani, que estará aqui, Dirani mesmo, Derani é o outro, que estará aqui falando do campeonato de kart que eles estão organizando. E nesse meio tempo nos falamos no Twitter. Até semana que vem. Tchau. Tchau.